Muito boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Raquel Guerra, sou psicóloga clínica e forense na Escola de Polícia Judiciária. Aquilo que me foi pedido, e agradeço desde já o convite que me foi dirigido pela APAV, que foi para falar de crianças vítimas de crime. E eu aproveitei, uma vez que íamos ter hoje uma plateia de magistrados, juízes e procuradores, para vos dar a conhecer aquele que é o nosso modelo de intervenção nas vítimas de crimes, nomeadamente de crimes sexuais, com necessidades especiais pela Polícia Judiciária. Este programa, isto que vos vou falar, essencialmente, este tema faz parte do nosso programa da criminalidade sexual, na nossa formação especializada, que é ministrado aos nossos inspectores, e surgiu já há algum tempo um capítulo muito importante que era muito solicitado, uma vez que as psicopatologias que seriam abordadas e alguns tipos de deficiência e de perturbações que algumas das vítimas podem ter, acaba por dificultar ainda mais, é mais um grão de areia, não é? Que acaba por dificultar a entrevista, que já por si é extremamente complicada quando é realizada às crianças e quando se pretende de facto que ela tenha um grande aporte em termos de informação. Portanto, relativamente às crianças com deficiência vítimas de abuso sexual, eu não vos vou falar do abuso sexual no geral, mas sim já destes casos em particular. Se uma vítima de abuso sexual, uma criança, se é extremamente complicado obter uma boa informação e uma informação que se pretende fidedigna e com um aporte importante ao processo, uma criança com outro tipo de dificuldades, obviamente que vai trazer ainda mais dificuldade naquela que é uma boa entrevista. A realidade destas crianças é que elas são, de facto, vítimas em termos de abuso sexual. Quando comparamos as vítimas sem perturbação ou sem deficiência, num número de vezes aumentado numa ordem de 4 a 10 vezes, não é? Portanto, uma criança com deficiência vítima de abuso sexual tem uma probabilidade de ser abusada muito maior de uma criança que não tem este tipo de perturbação. Trouxe-vos aqui alguns dados de prevalência sobre o abuso de crianças com deficiência, em que, neste estudo de 2001, nos é apontado que 3,4 vezes superior a probabilidade de serem abusadas. Aqui há uma correlação que não existe naquilo que é o abuso dito por pessoas sem perturbação, ou seja, as crianças com deficiência serão adultos com maior probabilidade de serem abusados na fase adulta, coisa que não se passa quando estamos a falar de adultos sem perturbação ou sem deficiência, não é? Aqui as vítimas têm uma probabilidade de vir a ser novamente vítimas e vitimizadas na sua fase adulta muito superior às outras vítimas. Sinais físicos, não é? Esta é uma das questões que muitas vezes é colocada pelos profissionais, mas quais são os sinais e os sintomas que nós podemos observar nestas crianças, que podem estar presentes nas crianças com deficiência vítimas de abuso sexual? Muitos deles, obviamente, são os mesmos que estão presentes nas crianças que não têm esta sintomatologia, mas estamos perante a dor genital ou anal, ou irritação ou sangramento, os hematomas genitais, nomeadamente na parte interna das coxas, não é? Muitas vezes os agressores dizem, sim, ela está sempre cheia de hematomas, vulgo nódulas negras, não é? Aquimoses, porque cai muito, não é? Mas as pessoas quando caem não fazem hematomas na parte interna das coxas, não é? Portanto, esta é uma sintomatologia um bocadinho diferente. A dificuldade em andar ou sentar-se, crianças, obviamente, sem vida sexual ativa, com doenças sexualmente transmissíveis, não é? Um relacionamento impróprio, aquilo que nós chamamos de impróprio, é um comportamento sexualizado por parte da vítima. Isto porquê? Porque a vítima aprendeu, lhe foi incutido que para obter afeto e atenção dos adultos, de alguns adultos cuidadores, que na maior parte dos casos são aqueles que abusam destas crianças, elas têm que ter este tipo de comportamento. Portanto, eles vão replicar, porque depois também não há aqui o mesmo grau de censura que há nas crianças com um desenvolvimento dito padronizado, portanto, vão replicar este tipo de relacionamentos. E muitas vezes há manifestações de angústia quando se aproxima de determinados cuidadores em particular. Não é? É preciso ter muita atenção a isto, nomeadamente os profissionais de justiça que trabalham com estas crianças, que muitas vezes isto é utilizado pelos agressores, dizendo ela agora este tempo está muito mais agitada, ou está muito mais agitado, nem sei o que é que lhe hei de fazer, já fiz tudo, já foi ao pediatra, já foi aqui, já foi acolá. Temos que perceber se aquele cuidador que está ali não é de facto o agressor. Não é? Muitas vezes isso pode ocorrer.
É aquilo que já tinha de alguma forma falado, muitas vezes estas crianças encenam um bocadinho aquilo que é o abuso quando brincam com as outras crianças. Muitas vezes os pais são chamados à própria escola a pedir, às vezes os professores estão um bocadinho assustados com isto, ou seja, mas também é uma forma de revelação, porque estas crianças não vão revelar o abuso da mesma forma que as crianças têm um desenvolvimento dito dentro dos padrões normais. A criança manifesta muitas vezes alterações do humor que aqui temos que ter cuidado, porque elas podem fazer parte da patologia que as crianças já têm, ou então não é? Se um professor ou alguém que tem contacto com a criança percebe que há aqui uma alteração àquele que era a linha de base, ao comportamento de base, então se calhar temos aqui perante alguma situação, pode não ser nenhuma questão de abuso nem nada disso, mas alguma coisa se passa, não é? Portanto, para perceber as alterações, obviamente que é preciso perceber a linha de base de comportamento desta criança, não é? Habitualmente. Muitas destas crianças acabam por ter regressão, isto também acontece nas crianças sem estes problemas, a estádios anteriores do desenvolvimento, ou seja, meninos e meninas que já tinham controle dos esfíncteres, por exemplo, deixam de o ter, não é? Passam novamente a não conseguir ir à casa de banho, a não pedir para ir à casa de banho, à noite passam também a não ter controle dos esfíncteres. Por exemplo, a questão dos medos, não é? Já tinha sido ultrapassada a fase desenvolvimental do medo, não é? Do medo do escuro, do medo de dormir sozinho, e tudo isso regressa, não é? Temos que perceber porquê. Pode não ter nada a ver com o abuso, mas se começarmos a somar sintomas uns atrás dos outros, é preciso investigar, não é? Perguntas sobre a gravidez ou sobre o sexo, nomeadamente as meninas na fase da pré-adolescência, insistem muito. Porquê? Porque há ali um medo, não é? Alguma coisa se passou. A questão dos sintomas de depressão e ansiedade. Esta é uma questão muito importante que eu vos queria passar, e se não conseguir passar mais nenhuma, por esta já valeu a pena, que sintomas de depressão e ansiedade em crianças, quer tenham patologia ou quer não tenham, são o único sinal de alerta vermelho mais importante de todos em psicologia e em psiquiatria. Porquê? Porque há muitas vezes a ideia de que as crianças, de determinada fase de desenvolvimento, não deprimem ou não se suicidam. Isso é completamente errado. Não é? Há crianças que deprimem a ponto de se suicidar e podem ter 4, 5, 6 anos. E quem assiste a uma questão destas, digo-vos que é verdadeiramente devastador. Não é? Portanto, quem tem algum conhecimento ou algum caso em que haja de facto crianças com esta sintomatologia, ela só por si é um sinal de alerta extremamente grave. Ora, a questão da conduta sexualizada com a família e com amigos, obviamente, diferente daquela que adotava anteriormente, não é? Portanto, aqui alguma coisa se passou. Relativamente às características dos abusadores. Os abusadores sexuais, nós costumamos dizer que, de facto, é um crime que atravessa todos os estratos sociais, todas as idades, todos os funcionamentos cognitivos, indivíduos com patologia mental, indivíduos sem patologia mental. É o crime, provavelmente, o crime mais difícil de investigar, não é? Devido à sua heterogeneidade e à sua complexidade. Mas os indivíduos que abusam especificamente de crianças com alguma deficiência têm algumas coisas em comum que começam a aparecer, que é, são indivíduos que procuram deliberadamente empregos ou instituições que trabalham com deficientes, obviamente procuram os agressores sexuais procuram o quê? Alvos mais vulneráveis e com a crença de que acreditam que as crianças não terão competência para relatar o abuso, ou mesmo que o relatem, nunca serão vítimas credíveis, não é? Portanto, isto só por si já era a justificação bastante para que eles investissem em procurar emprego junto destas crianças. Aqui, e mais do que no abuso dito nas outras crianças sem patologia, nós temos 98% dos agressores que são conhecidos, em certos estudos 99%, dos agressores são conhecidos e são de confiança por parte da criança e da família. Os agressores aqui estão muito mais próximos do que no abuso onde as crianças não têm este tipo de patologia. Os estranhos representam, de facto, muito pouco. Nas outras tipologias, os estranhos representam, mas os estranhos também não representam tanto quanto muitas vezes as pessoas têm ideia, não é? Os estranhos nunca representam mais de 20%. E muitas vezes alguns deles fazem parte do círculo alargado de conhecimentos da família. Aqui a questão é mais diminuta, não é? Os estranhos são só 1%. Portanto, procurar um agressor sexual de alguém com deficiência, a probabilidade de acertar em casa é grande, se não for em casa, nos cuidadores próximos, não
Antes da entrevista, todas as entrevistas para terem um bom sucesso, obviamente, têm que ser planeadas e preparadas. Aqui, esta ainda com mais detalhe, porque a vítima que vai ser entrevistada tem particularidades. Obviamente que nós temos que ter presente isto para todas as vítimas, não é a panagem das vítimas com deficiência, os sentimentos de ambivalência para com o agressor. Muitas vezes é o pai, pode ser a mãe, pode ser um avô, pode ser um professor. Não é? Portanto, a criança, apesar do abuso, gosta daquele cuidador, e muitas destas crianças, obviamente, não têm sequer noção de que estão a ser alvo de um abuso ou de um crime, não é? Portanto, isso para eles nem sequer é uma realidade que eles equacionem. Portanto, há aqui sentimentos de ambivalência, quando se começa a perceber que eu estou a fazer queixa de A ou B por quem eu nutro sentimentos de amor e amizade, não é? Aqui há, de facto, uma preferência em usar um entrevistador do sexo oposto ao do agressor. No abuso, em que as crianças não têm estas limitações, esta questão, que é uma questão que muitas vezes vem um bocadinho à discussão, não se coloca tanto, pelo menos não é essa experiência que nós temos na Polícia Judiciária. O mais importante é a formação e a relação de empatia que o investigador consegue estabelecer com a criança, e não se é do sexo feminino ou masculino. Não é? Neste caso, as crianças têm mais dificuldade de abstração, portanto, à partida, identificar-se-ão mais facilmente com um agressor, se o entrevistador for do sexo do agressor, portanto, é melhor que seja do sexo oposto. Deve ser dada a possibilidade de escolha à criança, e nós fazemos isso muitas vezes, os inspectores fazem isso muitas vezes, queres falar comigo ou com o meu colega, e muitas vezes eles escolhem, não é? Já temos tão poucas coisas que as crianças podem escolher naquilo que é no sistema judicial, não é? Portanto, se puderem escolher algumas coisas, há uma sensação também de controle e de pertença ao próprio processo, não é? A sala, obviamente, deve ser acolhedora, com o mínimo de elementos que provoquem distração. Deveria ser, idealmente, e estamos a trabalhar para isso na polícia, mas também, provavelmente, em todos os tribunais, em todos os departamentos em que sejam feitas estas entrevistas, uma sala especial, ou seja, uma sala que cumpra as boas práticas na entrevista a vítimas de crimes violentos, nomeadamente crimes sexuais, e que tenha o mínimo de elementos distrativos possível. Porquê? Porque as crianças vão se prender, ou olhar para os bonecos, ou para os livros, ou pronto, aquela sala que vimos há pouco, que a doutora Cristina mostrou, estava assim com os bonecos expostos para a fotografia, porque na realidade, quando está em funcionamento, todas as coisas são guardadas em caixas e só é retirado aquilo que é necessário para entrevistar a criança, não é? Portanto, só lhe é mostrado, porque aquela sala não é para brincar, é uma sala técnica, não é? Podemos ter uma sala à parte para brincar, se houver possibilidade disso nas instituições, mas aquela não é utilizada com essa valência. Não é para brincar e os brinquedos não são lúdicos, são brinquedos técnicos. Ora, aqui também devemos tentar entrevistar a criança sozinha, se possível. Há casos em que a patologia não o permite, portanto não é de todo possível, mas se for possível, é melhor. Muitas vezes os próprios pais ou os cuidadores que levam a criança são eles mais ansiosos relativamente a este aspecto do que propriamente as crianças, não é? Porque muitas vezes também há a tentativa de controlar o que é que vai ser dito, não é? Portanto, se a criança conseguir comunicar sozinha, tanto melhor. Obviamente, se a entrevista ocorrer numa instituição onde o abuso ocorreu, tem que se tomar medidas para precaver a sensação de segurança, não é? Se por acaso se souber que houve um abuso naquela sala, não se deve fazer entrevista nessa sala, não é? Portanto, isto aqui também é uma questão de bom senso. Estabelecer, obviamente, uma relação empática, perguntar à criança, que isto é uma coisa que normalmente se pergunta e que não traz nenhum problema, onde é que ela se quer sentar, se numa cadeira ou noutra, caso haja opção, e utilizar a linguagem apropriada ao desenvolvimento da vítima. Isto para todas as crianças, não só para estas. Muitas vezes há relatos que podem ser um bocadinho enviesados porque a criança não percebeu o que lhe foi dito ou o que lhe foi perguntado. E muitas vezes ela não vai perguntar e não vai dizer, não percebi aquilo que me disseste, podes repetir. Não, ela vai tentar responder e corresponder à expectativa do adulto. Portanto, vai responder uma coisa que se lembre, ou que acho que é mais ou menos aquilo, e não vai pedir para que a pergunta seja repetida. Portanto, temos de facto de ter em atenção qual é o nível de linguagem de desenvolvimento de cada criança. Ora, mitos e verdades sobre a deficiência, não é? Muitas vezes a deficiência e algumas perturbações causam-nos mais inquietação
a quem entrevista e a quem está a trabalhar com estas crianças do que propriamente ao próprio. Não é? Porquê? Porque nós temos alguns mitos sobre isto, não é? E alguns preconceitos. Normalmente pensamos que as pessoas, muitas delas com deficiência, estão em sofrimento, o que não é verdade, não é? Nem todas as pessoas com deficiência estão em sofrimento. Que as pessoas com deficiência não têm capacidade para fazer escolhas ou para saber o que é melhor para elas. Também não é verdade. Algumas têm capacidade para participar ativamente nas suas decisões, nomeadamente as decisões que afetam diretamente a sua vida. Não é? Se nós pensarmos que todas estas vítimas estão em grande sofrimento, aquilo que isso invoca em nós é apenas pena. Não é? E a pena não vai ajudar a promover os direitos destas vítimas. Algumas das pessoas com deficiência muitas vezes pensa-se, ele não vai perceber isto, ou ele não sente que estamos a dizer isto, portanto que não há uma ausência de dor física e emocional em algumas das crianças. Obviamente não é assim, não é? As pessoas com deficiência não são testemunhos credíveis, são, grande parte delas são, se forem questionados corretamente, e muitos deles conseguem dizer com exatidão os abusos que sofreram, não é? Nós achamos que a maior parte das pessoas já nasceu com a sua deficiência, e não é verdade, não é? Apenas 25% dos indivíduos já nasceram com essa deficiência. A maior parte dos adultos são dependentes no seu dia-a-dia, isso também não é verdade, não é? Muitos dos adultos com deficiência gerem o seu dia-a-dia e têm trabalhos perfeitamente normativos. Temos que ter, obviamente, em conta a grande variabilidade que temos aqui em termos da deficiência. A vitimação, já vos disse que era de facto repetida. Se é repetida no abuso sexual com crianças sem patologia, aqui ainda mais. Normalmente os casos, quando chegam ao conhecimento das instituições, quer da polícia, quer dos tribunais, quer da própria escola ou de comissões, os abusos já ocorreram inúmeras vezes. Não é? Portanto, aqui diz este estudo do Susby e Silva, diz-nos que cerca de 80% das vítimas de violência sexual já foram vítimas em mais do que uma ocasião e 50% mais de 10 vezes. Não é? A maior parte dos abusadores é conhecida da vítima, já se sabe, não é? E 97 a 99% dos agressores de vítimas com deficiência de desenvolvimento são conhecidos e de confiança por parte da vítima. À semelhança com as outras crianças, as crianças com deficiência podem ser precisas a contar histórias. Muitas têm capacidade similar às outras crianças para saber a diferença entre aquilo que é a verdade e a mentira, que é uma coisa que muitas vezes se pensa que não ocorre, que há muito mais fantasia e que não há a distinção entre uma coisa e outra. Isso não é verdade. Há muitas crianças que têm clara noção do que é verdade e do que é mentira. Quase todas as deficiências têm uma gama de habilidade, ou seja, há determinadas patologias que as crianças não conseguem fazer determinadas coisas, mas conseguem outras, não é? Podem conseguir desenhar, podem conseguir escrever, podem conseguir transmitir as coisas de diversas formas, é preciso perceber como, não é? Não é possível generalizar, obviamente. As reações comuns dos profissionais perante a deficiência é o medo, o constrangimento, a vergonha, a pena, descredibilizar, ignorar e desumanizar, não é? Muitas das vezes, até nos próprios hospitais, e eu quando trabalhei num hospital lembro-me dessa questão, muitas das vezes nós dizíamos, olha, vou ali à aula dos psicóticos, ou vou à aula dos esquizofrénicos. Não vamos nada à aula dos psicóticos nem dos esquizofrénicos, vamos ver as pessoas A e B, não é? Há aqui uma tentativa de nos descolarmos daquilo que é a doença mental para que ela não se cole a nós, não é? Sendo que entre a doença mental e a normalidade há uma linha de fronteira muito ténue. Realidades para as crianças com deficiência. Se para todas as crianças isto é verdade, para aqui ainda mais, a privacidade é muito reduzida ou não existe, as expectativas de vida e de realização por parte dos educadores são reduzidas, a obediência e a passividade são recompensadas normalmente, as atitudes negativas muitas vezes ignoradas, têm poucos amigos, isolamento social e há dificuldade de integração nas diversas atividades. Estas crianças são mais sugestionáveis, porquê? Porque toda a vida foram ensinadas a obedecer. Portanto, a passividade aqui normalmente é recompensada. Portanto, se alguém lhe perguntar uma coisa é assim, não é, ela vai responder sim, é. Porque se já me estão a dizer que é, eu tenho que confirmar. Há maior suscetibilidade, obviamente, no entrevistador e a probabilidade de erro aumenta, obviamente, com a severidade da deficiência.
quando não são questionados corretamente, tendem a omitir pormenores do relato. Isso para todas as crianças é verdade. E muitas vezes não é que queiram esconder determinado pormenor do relato, é porque acham que se não lhes foi perguntado, não é importante, portanto não vale a pena dizer. Não é? Portanto, por isso temos que ser muito cuidadosos naquilo que questionamos e questionar até ao limite daquilo que é compreensível por estas crianças. Guidelines para entrevistar crianças com deficiência, nomeadamente déficit cognitivo. Não é? Aqui temos que diminuir a rapidez do discurso, utilizar frases claras e curtas, evitar sentidos dúbios, a dar tempo à criança para processar o que foi dito, dar tempo para preparar a sua resposta. Muitas vezes não se dá o tempo suficiente para que a criança dê a resposta e acabamos por pensar que a criança não sabe responder ou não quer. Não, ela pode estar a pensar e elaborar a resposta e ainda não teve tempo de a comunicar. Não é? Evitar interrupções, isto é verdade para todos, aqui ainda mais. Pedir à criança uma narrativa do evento, porque muitas delas são capazes de dizer, diz-me lá como é que aconteceu. Agora, nunca podemos dizer à criança, agora vamos fazer de conta que. Ninguém faz de conta que nada. Não é? Isto para criança nenhuma. É aquilo que aconteceu. Não é? Nas perguntas específicas, obviamente, temos que ter em atenção colocar as questões de forma aberta. Aqui, as perguntas demasiado abertas para algumas das crianças podem fazer perder o foco, portanto, este é um caso especial. E aqui sim, temos que começar a perceber se as crianças são capazes ou não de direcionar o seu discurso de uma forma mais aberta ou se têm que ser mais guiadas. Se tiverem que ser mais guiadas, vamos fechar as perguntas. Mas não são perguntas de sim e não. Temos que deixar a opção de resposta, senão vamos ter muito pouca informação. Perguntas concretas para facilitar o entendimento, não usar ideias ou palavras abstratas, porque elas não sabem o que quer dizer e não vos vão perguntar. Não usar questões sugestivas, porque se nós sugerirmos, eles vão aderir à nossa sugestão. E não colocar questões pela negativa. É difícil para qualquer um interpretar uma frase pela negativa. Para estas crianças ainda mais, não é? Pedir à criança para repetir certas partes do discurso que nós queremos de facto aferir. Porquê? Porque eles são capazes de o fazer e vamos perceber se num segundo relato a coisa é contada da mesma forma ou se traz mais pormenores. Não é? Não sei quanto tempo é que ainda tenho. 5 minutos. Pronto. Determinados tipos, obviamente, de deficiência, nós podemos falar das perturbações de desenvolvimento, como o déficit cognitivo, o autismo, paralisia cerebral, epilepsia, as dificuldades de aprendizagem, deficiências sensoriais, físicas, perturbações de comunicação, doença mental. Obviamente que eu não vos vou falar de cada uma em particular, escolhi apenas uma para vos falar. Que já vamos ver, que é o autismo, né, que é uma perturbação do desenvolvimento, que traz muitas vezes muitas dificuldades a quem quer entrevistar uma criança com estas características, mas elas são crianças que podem dar bons relatos, desde questionadas corretamente. Não é? Obviamente que aqui no autismo não há o branco e o preto, aliás, como em quase todas as perturbações, há um grande leque de cinzentos, não é? E nós temos que perceber, nas perturbações do espectro do autismo, mais ou menos, se esta criança é ou não é capaz de corresponder àquilo que nós estamos a perguntar, não é? Aqui, de facto, cada caso é um caso e tem que ser avaliado. Ora, relativamente às perturbações do espectro do autismo, a causa é desconhecida, normalmente é diagnosticado antes dos 5 anos. Aqui, o que é que nós notamos? Uma dificuldade no contacto e interação com os outros. Estas crianças não têm nenhum problema a nível de inteligência, nem a nível de QI. Não é? Nós temos indivíduos com autismo que podem ser, em termos de inteligência, ter já alguma deficiência grave, e temos indivíduos extremamente brilhantes. Não é? Nós temos prémios Nobel com autismo. Não é? Portanto, isto não tem nada a ver com a inteligência nem com o raciocínio. Aqui, estas crianças necessitam de um grande investimento por parte dos pais para a aquisição das competências como a linguagem e toda a interação com o outro. Não é? Muitas vezes têm um sintoma que os psicólogos denominam de choque tóxico, ou seja, eles têm muito pouca tolerância àquilo que é a nossa intrusão, àquilo que é a nossa proximidade demasiado excessiva. Não é? Portanto, nós não podemos invadir a bolha, a esfera que eles têm à volta deles, não é? Porque é como se que não tivessem pele e nós os invadíssemos por dentro. Não é? Portanto, temos que manter aqui alguma distância. Isso não é uma questão de recusa, é uma característica da própria patologia. Comportamentos comuns. Não é? Muitas vezes temos os vocalizos, os ruídos, que não demonstram má vontade, fazem parte.
torcer as mãos, alguma hiperatividade, mas isto nada tem a ver com o déficit de atenção, concentração ou de hiperatividade. Dificuldade no contacto ocular, este é um sintoma muito, muito visível. Porquê? Porque eles, de facto, têm muita dificuldade em olhar para nós, porque se sentem demasiado invadidos e adivinhados, nós os fixamos e olhamos nos olhos. Temos que evitar isso, não é? Não precisa, olhamos, obviamente, nos olhos de vez em quando, mas não precisamos estar constantemente a olhar nos olhos, não é? Porque eles não conseguem suportar. Obviamente, os comportamentos de aumento dos níveis de ansiedade e de stress, e para estas vítimas os ambientes têm que ser securizantes, consistentes e familiares. Precisam de mais tempo a processar as questões, podem exigir maior distância entre eles e o entrevistador, devido à questão do toque, e repetir o que lhes é dito. Muitas vezes eles repetem a pergunta que alguém lhes está a colocar. Não estão a brincar nem a gozar com a situação. O momento em que repetem a pergunta é o momento em que eles estão a perceber aquela pergunta e estão a interiorizá-la, e portanto vão responder a seguir. Isto faz alguma impressão a quem está a entrevistar, porque tudo aquilo que é dito é repetido, muitas das vezes, não é? Podem apresentar alguma inexpressão das emoções. É muito difícil ler, em termos emocionais, aquilo que está a sentir um autista, não é? Porquê? Porque a inexpressão das emoções é grande, portanto é complicado. E reagem fortemente ao toque. Na doença mental temos aqui outras questões, eu não vou falar muito sobre isso, mas há uma percepção, obviamente aqui estamos perante situações completamente diferentes, aqui há alterações de consciência e do pensamento, ninguém pode entrevistar ninguém com um surto psicótico ativo ou com uma doença mental ativa não tratada, não é? Porque aquilo que está a ser dito pode obviamente não corresponder aos relatos que estamos à espera, não é? Nem todas as patologias têm intervenção medicamentosa, portanto é preciso perceber qual é a altura certa e muitas vezes há alucinações e delírios, que são coisas que nós não queremos trazer para o processo. Podemos estar a falar das esquizofrenias, das perturbações bipolares, da depressão. Eu estou quase a concluir, falta só um bocadinho. A depressão, perturbação de stress pós-traumático. Este é o meu último slide. Muitas vezes os processos, como todos os presentes sabem, são inundados de pedidos de perícias, que muitas vezes podem atrasar o próprio processo, trazem grandes custas e tempo. Aqui elas são quase de caráter obrigatório, não é? Porque nós defendemos que lá no gabinete e que só se deve solicitar uma perícia quando ela de facto ajuda a decidir e ela é necessária. Aqui é extremamente necessária. Nós aqui temos que avaliar a capacidade destas crianças para testemunhar, avaliar a capacidade para a autodeterminação sexual. Devem ser solicitadas as perícias, acompanhamento técnico. Muitas vezes estas crianças, dependendo da patologia, precisam de alguém para comunicar, precisam de aparelhos específicos, precisam de intérpretes, seja lá o que for, não é? Portanto, acompanhamento técnico, solicitar relatórios médicos, psicológicos e psiquiátricos que existam e que possam ajudar a decidir. Era isto que eu tinha para vos dizer. Estou depois disponível para qualquer questão no final da mesa. Muito obrigada.